Fernando, vamos mudar de assunto agora? Atenção para os pais que estão acompanhando o SBT Meio-Dia e também os responsáveis. A gente vai falar de acidentes domésticos. Nem sempre o ambiente ele é totalmente seguro para as crianças que estão em casa agora durante a pandemia, né? Pois é, Maria Esther, tem que ter cuidado com a tomada, com a água, com o fogo. Mas mesmo assim, a curiosidade e a energia dos pequenos são aí maiores do que, muitas vezes, o tempo dos pais de ficarem acompanhando tudo o que as crianças estão fazendo. Por isso, tem que triplicar a atenção com eles, Maria. Vamos ver a reportagem da Carolina Fernandes. A pequena Charlotte fica a maior parte do tempo assim, entretida com desenhos ou com jogos no celular. Mas só foi a mãe dela, a Tuane, ir atender o interfone que o inesperado aconteceu. Nós estávamos em casa, eu estava tomando um chimarrão, tive que atender o interfone, deixei a garrafa numa mesinha próxima ali do sofá. E nesse período que eu levantei, fui ali atender o interfone, ela abriu a garrafa e a garrafinha derramou água na perninha dela, no pé, né? E foi um susto bem grande. Com a queimadura, veio então a necessidade de sair de casa toda semana para realizar a troca dos curativos. Que a gente estava cuidando, evitando sair, né, ficando em casa o máximo possível, mas foi uma situação completamente inusitada, então a gente assumiu isso, vamos cuidar, vamos levar para o médico, levamos ela ao pronto atendimento e agora estamos fazendo acompanhamento com um médico especializado em queimadura. Você tinha falado também que encontrou nesse período de tratamento outra mãe que também passou pela mesma situação. O que vocês compartilharam assim, de sentimento? Quando eu vi que ela estava com uma criancinha também, eu questionei, ela disse que também houve uma queimadura, também com chimarrão, curiosamente, né? E nesse momento, acho que as duas se sentiram um pouco menos a pior mãe do mundo, né? Porque acho que nessas horas a gente se sente uma incompetente, eu não estou fazendo meu trabalho certo, estou botando minha filha em risco. E ver que isso é algo possível de estar acontecendo com outras mães, com outras pessoas também, eu acho que tira um pouco esse peso da culpa, né, de que a gente está fazendo tudo errado. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital, vem percebendo um aumento significativo no número de ocorrências de acidentes domésticos, principalmente aqueles envolvendo acidentes com queimaduras de pele. O hospital tem evitado fazer a transferência de pacientes para cá, justamente para diminuir a exposição das crianças aos riscos do novo coronavírus. Como falei, a gente está tentando fazer toda essa orientação que se precisa à distância, com o pessoal do local. Porém, se você tiver uma queimadura, né, basicamente o tratamento inicial é água corrente, não é fria, não é quente, é água corrente. E aí entre em contato ou procure assistência médica mais próxima que você tiver. Né? Evite se deslocar diretamente em um hospital. Procure um centro de saúde, uma UPA que possa dar esse primeiro atendimento, para que, se possível, já faça todo o tratamento nessa unidade, evitando, né, vir diretamente para os hospitais terciários, são os nossos hospitais, que a gente está, né, completamente envolvido também com o uso e o tratamento do coronavírus, então acaba tendo um risco maior. O cirurgião pediátrico Rodrigo Feijó reforça que o lugar mais perigoso da casa ainda continua sendo a cozinha. Mas ele também faz um alerta sobre o uso do álcool gel. Então a gente tem difundido também o cuidado, principalmente com o álcool gel, 70%. Ele tem características que ele pega fogo e a gente não enxerga a chama, ele é transparente, então você acaba não tendo, né, essa visualização do risco. A gente sabe que o trauma mais comum na infância é a queimadura, né? E na criança até 6 anos, 7 anos de idade, o principal local desse trauma é dentro da sua residência. Então, com o incremento desse processo todo que nós estamos vivendo, de isolamento social, não sair de casa, a gente tem visto, então, tem notado esse aumento de casos, até porque as crianças têm ficado mais em casa, né? A família tem ficado mais em casa e com isso se faz mais situações que acabam expondo a risco essas crianças, né? Enquanto a Charlotte vai se restabelecendo do acidente, a mãe tem aumentado ainda mais o leque dos cuidados com ela nesse período dentro de casa. A gente acabou redobrando os cuidados, mas a gente sabe que infelizmente eles estão em casa, eles estão com essa energia toda presa e isso vai acabar saindo por algum lugar. Então é importante sim que a gente fique atento, porque nesse momento eles estão realmente precisando dessa nossa atenção. Força, Charlotte, vai ficar tudo bem. Vocês viram então, né? O perigo está dentro de casa. Os pais se culpam
Mas não é culpa de fato dos pais, Maria Esther. As crianças são rápidas demais. Quando os pais acabam percebendo, já aconteceu. Agora tem como tomar algumas precauções para afastar as crianças desses locais perigosos. Pois é, o médico aí nesse caso já deu as dicas do que fazer se acontecer uma queimadura, mas agora a gente vai conversar com a Carol Fernandes, porque ela está ao vivo também com os bombeiros, para falar inclusive do uso do álcool 70%, o médico já deu uma palhinha, mas que cuidados a gente tem que ter agora dentro de casa, nessa época de isolamento, que a gente fica mais dentro de casa, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Maristé. Bom dia a todos que nos assistem e nos acompanham aqui no SBT Meio-Dia. Como o doutor Ricardo já falou, o uso do álcool 70 também a gente deve prestar atenção nesse hábito que se tornou, de fato, bem predominante, né, no nosso dia a dia, o uso do álcool gel, a utilização, esse hábito que deve ser feito, mas, é claro, com cuidados. Hoje, como vocês disseram, a gente veio conversar, então, com o subtenente do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, o subtenente Jacimir Santos. Jacimir, a gente estava conversando anteriormente, cuidado com o álcool gel, por que esse cuidado? O álcool 70, né? É de fato é um combustível ali, pode pegar fogo. O que a gente deve fazer? Quais são os principais cuidados? Bom dia. Bom dia. Nós temos que ter o cuidado com essas duas substâncias combustíveis. O álcool 70 líquido, ele é volátil, ou seja, ele vaporiza muito rápido. Por isso, sua combustão é mais fácil. E, por isso, nós também conseguimos identificar a chama pela queima, porque ele produz uma queima muito rápido, então um calor muito mais intenso. O álcool gel, ele é produzido para que ele tenha uma durabilidade maior, por isso tão eficaz contra o coronavírus. Ele permanece sobre a superfície muito mais tempo, combatendo e desinfectando. O uso do álcool gel excessivo é que nos causa grande preocupação, porque ele pode nos trazer algumas consequências, como as queimaduras. Tu havia me falado antes que o perigo está de fato nisso. Higienizou a mão com o álcool gel e daí tem contato com o ferro ou tem contato até mesmo fazer, né, uma comida. Tem que esperar um tempo, aproximadamente quanto tempo isso? Nós recomendamos, né, que as pessoas que fazem o uso do álcool gel, que elas permaneçam então sem contato com nenhuma fonte de calor de pelo menos entre 10 e 20 minutos. Para quê? Para que haja tempo, para que haja então a desinfecção e haja tempo para que essa substância possa ser consumida, ou seja, que ela esteja apta a se aproximar da fonte de calor sem causar nenhum acidente. Também falou sobre os cuidados, né, da utilização, de fato, deixar o álcool gel ou o álcool 70 dentro do carro, quais são os riscos, pode, não pode, o que deve ser feito? O álcool gel ele é recomendado, e aí está a grande sacada da utilização do álcool gel, né? O álcool gel ele é utilizado quando você não tem a possibilidade de lavar as mãos. Então também é um erro a gente criar uma cultura que dentro de casa eu tenho uma substância de álcool gel em cada canto da casa. Na verdade, quando eu tenho possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, se torna mais eficiente do que o álcool gel. Então o álcool gel, na verdade, ele deve ser utilizado quando você está em área externa e que você não tem acesso à lavação das mãos. Então, aí a grande preocupação é que as pessoas acabam utilizando o álcool gel dentro dos veículos, geralmente em grande quantidade, que não é recomendado, sempre em pequenas quantidades, em grande quantidade, e geralmente deixam depositado sobre o console do veículo. Esse console do veículo, muitas das vezes, é que por baixo dele passa o eixo do motor e que tem uma grande concentração de energia, ou seja, superaquece, fazendo com que haja um risco de combustão desse elemento. Agradeço a participação aqui no SBT Meio-Dia com a gente, está aí tirando as dúvidas, né? Álcool gel, a gente até deixa até um pouco repetitivo da nossa parte. O melhor mesmo é água e sabão, se não der álcool gel, mas tem que preservar, se preservar e ter atenção aos cuidados. Eu volto com vocês no estúdio. Legal, obrigado. Carolina Fernandes trazendo para a gente as recomendações. Primeiro, os cuidados com as crianças, com os pequenos em casa, recomendações que vêm dos bombeiros. Agora, com relação ao álcool. É um risco, sim, mas é a grande forma de prevenção, assim como é também a água e o sabão. Agora, em muitos ambientes, por exemplo, não tem pia disponível com água e sabão, então o álcool ele já agiliza o processo. Mas cuidado na hora de deixar o álcool 70 dentro do carro, o alerta é dos bombeiros. Priorizar sempre água com sabão, né? Essa aí foi a dica dele aqui pra gente.